Bom dia. Ezequiel 33. Livro de Ezequiel, capítulo 33. Mais uma vez a palavra de Deus veio a mim e ordenou-me: ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra, e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertirem todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal do perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável pela sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando alguém ouviu o som dos juízos e se desse por avisado, teria permitido que a sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido, por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Então, atalaia, antigamente, como eram cidades cercadas, cidades muradas, então eles colocavam um vigia no alto para ficar observando quando vinha algumas pessoas, quando vinha inimigo, qualquer coisa. Era um vigia que ficava observando tudo. Esse vigia era dado o nome, então, de atalaia. Então, Deus está dando exemplo para Ezequiel, dizendo, falou, olha, eu coloco uma pessoa como atalaia sobre a cidade. E esse atalaia, quando vê que o inimigo está vindo para atacar a cidade, a função do atalaia, né, é tocar lá uma trombeta. Ele tinha uma trombeta que tinha que tocar. Ele estava numa situação bem mais alta, ele tocava para avisar toda a cidade que vinha inimigo, que vinha alguma coisa. E naquela época existiam os toques diferenciados. Então, toque para avisar que estava retornando alguém, alguns amigos. Toque para avisar quando vinha inimigos. Toque para avisar quando vinha somente uma pessoa ou ser um batalhão. Eles tinham a maneira de avisar pelos toques diferenciados. Então, Deus está falando, coloca o atalaia lá, se ele tocar a trombeta e a pessoa cá embaixo perceber, mas não dá confiança, fala, não, o inimigo não vai me atacar, nem nada, e o inimigo viesse e atacasse e matasse aquela pessoa, ele que morreu, ele seria responsável pela vida dele mesmo, porque ele ouviu a advertência que estava o inimigo e não deu confiança. Mas vamos colocar que o atalaia vigia lá em cima, viu e não avisou, não tocou a trombeta, ou ele negligenciou de alguma maneira, ou ele dormiu no ponto, ou ele fechou os olhos, ele não avisou o povo. O inimigo veio, atacou, tirou vidas. Essas vidas seriam cobradas desse atalaia, desse vigia, porque a função do vigia, ele tinha que ficar até o final, ele não podia fugir, tá? E, então seria cobrado. Então Deus está dando um exemplo, está mostrando para chegar exatamente, falar o que é um atalaia dele, o que ele está levantando, que ele levantou Ezequiel como atalaia dele. Então ele está dizendo qual que é a função do atalaia. O atalaia, para quando vinha o perigo, tinha que avisar. Tinha que ficar, tinha que permanecer lá e avisar. Se ele não avisasse, ele seria cobrado. Se ele avisasse, as pessoas não considerassem o aviso dele, seria responsável por elas mesmas. Mas
Se ele avisou, se ele não avisou, ele que seria o responsável. Olha o que ele diz, versículo 7. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Se eu disser aquele que tem prazer no pecado, o ímpio certamente morrerás, e tu não pregares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho, eis que este ímpio morrerá envolvido em sua malignidade. Mas eu te considerarei culpado pela morte dele. No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Olha a responsabilidade que Deus dá sobre o atalaia. Ele falou, olha, falando com Ezequiel, vai te constituir como atalaia. Você vai ouvir as coisas da minha boca, e o que você ouvir, você tem que falar. Quando eu falar que a pessoa essa vai morrer, você tem que avisar para quem sabe essa pessoa se converta, abandone o seu mau caminho e assim ter a vida. Mas você falando com ela para ela abandonar o pecado, então ela vai morrer. Mas se ela entender de continuar no pecado, ela vai morrer, com certeza. Mas você não será culpado da morte dela. Então, nós entendemos que quando o Senhor, as pessoas hoje têm uma pregação diferenciada, se dizem atalaias de Deus, se diz profeta de Deus, mas na verdade são falsos, porque a pregação deles é diferente. Eles não estão alertando as pessoas para se converterem, para abandonar o mau caminho, para abandonar o pecado, para abandonar o erro, porque senão vão morrer. Eles não estão fazendo isso. Conclusão, todos que estão morrendo no pecado, isso porque não receberam o aviso do que poderia acontecer. Tudo isso será cobrado desses supostos pastores, desses falsos atalaias, desses falsos profetas. Porque não avisaram. Eles perdem tempo com as pregações mentirosas, falando de bênção, falando disso, daquilo, mas não chamam o arrependimento. Não fala para as pessoas abandonar o erro. Não fala para as pessoas abandonar o pecado. Não fala para as pessoas se converterem a Deus. Por eles se omitirem, por eles não falarem, as pessoas estão. Tem muita gente nas igrejas, frequentador de templos, religiosos, que estão morrendo, estão padecendo, estão morrendo e estão para a morte eterna. E os culpados, os responsáveis, são esses supostos pastores, são esses supostos apóstolos atalaias, e será cobrado da mão deles. Deus vai cobrar deles por não terem avisado o povo. Então a nossa função não é bajular, a nossa função não é agradar ninguém, mas sim como luz. Nós temos que mostrar o erro e dizer às pessoas, não abandone, senão você vai morrer. Você vai padecer por toda a eternidade. Você tem que abandonar o pecado, não existe outra situação. Por esse é o motivo que eu faço questão de dizer, eu não chamo ninguém a templo, eu não prego para ninguém dizendo que Deus está abençoando, está dando essa ou aquela bênção. Eu digo para vir buscar o Senhor. Abandonar os maus hábitos, abandonar os maus caminhos, porque senão vai padecer por toda a eternidade. Mas as pessoas ouvindo não quiserem se converter, a minha função, o meu papel eu fiz. Elas não quiseram se converter. Elas vão morrer, quando morrer, vão para o inferno. Mas eu estou livre dessas almas. Porque eu avisei. Eu falei. E assim temos que ser todos nós. Nós não podemos nos omitir. Eu não posso me omitir. Eu tenho que falar sempre. Se não abandonarmos o pecado, se não santificarmos, com certeza vamos padecer por toda a eternidade.
Não importa se é ovelha, se é suposto pastor, bispo, quem quer que seja, todos vão padecer se omitirem. Então temos que avisar o pecador, falar, olha, abandone o pecado, porque senão você vai para o inferno. Você vai enfrentar a morte eterna. Você vai padecer por toda a eternidade. É isso que nós temos que fazer. Ó filho do homem, fala à nação de Israel e pondera-lhes, considerando que estáis comentando, visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros, como então poderemos ser salvos e viver? Então lhe orientarás dizendo, tão certo como eu vivo, diz Deus, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está que o ímpio venha a ser convertido e se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Fala, Ezequiel, fala, o povo está dizendo aí que eles estão dizendo que eles estão cheios, tem tantos pecados, estão cheios de pecado, que não adianta se converter, que não vai ter salvação. Mas você diz para eles da seguinte forma, que eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu não me alegro com a morte do ímpio. Ao contrário, eu quero que todos se convertam e venham a mim para ter vida. Então as pessoas têm muitos que chegam e falam, pastor, mas eu não tenho mais jeito. Eu fiz isso, aquilo outro, mais aquilo outro. Então não importa o que você fez. O necessário é você se arrepender. Arrependimento. Arrependa dos teus maus atos. Converta-se ao Senhor. Peça perdão. Ele é rico em perdoar. Deus ama perdoar. Mas nós temos que nos arrepender diante dele e pedir perdão. Deus não tem alegria e prazer em mandar ninguém para o inferno, não. Porque quem vai mandar é ele. Mas ele não faz isso com alegria, não. O contrário. Ele quer que todos nós que estejamos no erro, estejamos no pecado, que nós nos convertemos a ele. Ele quer que nós nos acertemos com ele. Ele nos perdoará e nos dará vida. Então todos, não importa qual seja o tamanho e a gravidade do seu pecado, ainda há tempo de se arrepender. Ainda tem jeito. Arrependa-se e volte ao Senhor, para que tenha vida. Caso contrário, vão ser mandados para o inferno. E quem vai mandar é Deus. Eu sempre falo, não, você está numa desonestidade, abandone, pare com isso. Você está no adultério, abandone. Está no segundo casamento, abandone. Tá na fornicação, abandone. Tá nas mentiras, abandone. Tá no homossexualismo, abandone. Tá na prostituição, abandone. Tá nos vícios, abandone. Nas drogas, abandone. Tá na idolatria, abandone. Tá adorando imagens, abandone. Abandone tudo que não presta, abandone o ódio, abandone tudo. E volte-se para o Senhor, se arrependa, porque senão vai para o inferno. Esse é um português bem claro, vão para o inferno. Se não se converterem, se não se arrependerem, não basta estar dentro de templo, não basta estar fazendo oraçãozinha, não basta estar dizendo para frente que o senhor está chorando, não basta dizer que está cantando o louvor, esse ou aquele. Se não se converterem, se não abandonar os erros, o pecado, vão morrer. Eu estou falando de morte, não é morte física, não, porque essa todos nós vamos passar. Estou falando da morte espiritual, é toda eternidade. É por toda eternidade. É sofrimento sem fim. Mas ainda dá tempo. Enquanto nós estivermos vivos aqui, tem tempo de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. Caso contrário, vai padecer por toda a eternidade.
O Senhor não tem prazer. O Senhor não tem alegria que ninguém vai para o inferno. Que ninguém padeça por toda a eternidade. Muito pelo contrário. Por este motivo, ó querido filho do homem, diz aos teus compatrícios, o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade e à desobediência. Assim como a malignidade do ímpio não fará ninguém cair se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente. Não adianta as pessoas, da mesma forma que é para o pecador, ele pode ter vivido a vida toda praticando o erro, pecado, desobediência, rebelião contra a palavra de Deus. Mas ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele compreendeu, ele se entregou ao Senhor. Se arrependeu, pediu perdão, ele é perdoado. E ele, enquanto ele mantiver firme, se ele continuar, ele será salvo. Da mesma forma, nós podemos ter andado a vida toda na presença do Senhor, vivendo em santidade a vida toda. Mas agora, no momento que nós nos desviarmos, formos fazer um pecado, qualquer coisa, perdemos a nossa salvação. No momento que nós fizermos algo errado, nos afastamos do Senhor, nós perdemos a salvação. Deus não vai levar em conta o tempo todo que nós vivemos na presença dele, mas nos desviamos agora. Da mesma forma que Deus não leva em conta o tempo da vida toda, a pessoa andou no erro, mas se converteu agora. Por isso que tem igrejas, denominações que afirmam que salvo uma vez, salvo para sempre. E não é. A palavra nos fala o contrário. A palavra de Deus nos mostra se nós podemos vivermos bem a presença de Deus a maior parte da nossa vida. Mas se nós desobedecermos, nós vamos pagar. E vamos pagar um preço muito alto. Porque é o preço de toda a eternidade. Então não existe, não. Fulano é um homem de Deus, ele fez isso, mas ele está certo, Deus vai... Não. Ele foi homem de Deus até hoje, mas hoje ele errou, então a partir de agora ele perdeu a salvação dele. Não existe essa proteção porque, não, eu estou anos na presença de Deus, então Deus vai entender, vai me perdoar. Não vai. Não tem nenhuma diferença entre eu e qualquer outra pessoa. Deus é justo, ele é juízo. As pessoas falam, não, mas aquele ali, eu já vi quantas histórias, aquele ali foi um assassino. Ele matou, ele estuprou, ele fez alguma coisa, agora está falando que é crente, está na Bíblia, se ele se arrependeu verdadeiramente, ele é. Ele é muito mais do que essas que estão julgando, estão acusando. Essa que é a realidade. Se ele se arrependeu, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas ele chama o arrependimento. Então nós temos que observar isso. Antes de nós estarmos julgando, acusando, temos que fazer todo o julgamento de acordo com a palavra de Deus. Não podemos sair fora dela. Quando eu, por intermédio do profeta, declarar ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na tua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. Não me lembrarei mais das suas boas ações, e ele morrerá por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerá, mas se ele se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, e se este que deixou de ser ímpio restituir o perro que havia tomado de alguém, por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam a vida, e não praticar mal algum, é certo que viverá e não morrerá. Então não adianta. Não viver na presença de Deus a vida toda, um homem de Deus,
mas no último instante errou, vai perder a vida. Vai pro inferno. Ah, mas ele foi a maior parte da vida um homem de Deus, é no final que ele errou. Vai pagar por isso. Vai pagar. Vai perder a salvação. Ah, mas o fulano viveu a vida toda no erro, agora ele se converteu, ele descobriu o que é a verdade, ele abandonou tudo. Ele devolveu aquilo que não era dele. Ah, não, ele estava no segundo casamento. Ele descobriu a verdade a respeito disso. Então ele abandonou esse segundo casamento, sabe que era adultério, está sozinho lutando pela restauração do primeiro. Ele não vai para o inferno pelo pecado do adultério. Porque ele se converteu, ele abandonou. Ah não, aquele ali era um ladrão, ele roubou muito e ficou rico, ele se converteu agora. Ele tem que devolver tudo aquilo que ele roubou que não lhe pertencia. Porque não basta dizer eu me converti, eu estou ficando com o produto do furto. A palavra de Deus é muito séria. A conversão é muito séria. Conversão não é essas brincadeiras que estão falando por aí. Ah não, eu parei de pecar agora, mas fica do tudo. Não, não é assim. Tem que abandonar mesmo. E não existe essa de santidade, ah não, porque é um homem de Deus, agora é para todo sempre. Negativo. Se não se converter por inteiro, se não abandonar o pecado, porque se voltar a pecar, com certeza vai morrer, vai para o inferno. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto, certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam: o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. Ora, se um justo se afastar da sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar da sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do teu procedimento. Porém, ó casa de Israel, dizei o caminho de Deus não é certo e direito, contudo eu mesmo julgarei a cada um de vós, conforme as vossas atitudes e caminho, ó nação de Israel. Ah não, o caminho de Deus não é certo não, o que ele está falando não é certo não. A pessoa matou, roubou, assassinou, sei lá, cozinhou criancinha, fez isso, aquilo e agora se converteu, fala que é o homem de Deus. Não está certo, é as pessoas que falam isso. Mas a palavra de Deus diz que não, se ele se arrependeu, ele é salvo. Não importa o que ele fez antes. Ele se arrependeu, ele converteu ao Senhor, ele será salvo. E muitos dos que estão ali acusando por não conhecer a palavra de Deus, não serão salvos. Serão condenados à vida eterna. Ah não, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, ele é justo. Ele é juiz, isso é assim para com todos. Então nós temos que nos atentar para a palavra dele, não começarmos a querer acreditar em Deus ou fazer Deus da nossa maneira, do nosso jeito. Mas simplesmente acreditar quem é Deus, como ele diz que tem que ser, como ele diz que tem que ser praticado o evangelho. É assim que é Deus. Viveu a vida toda em santidade, praticou erro, abandonou agora o Senhor, foi cometer erros, vai para o inferno. Viveu toda a vida no erro, em todo tipo de crimes, se converteu, se arrependeu, será salvo. Mantenha-se andando no caminho certo do justo e viverá. E não adianta questionar dizer se é justo ou não é não, porque o caminho do Senhor é justo e perfeito. No 5º dia do 10º mês do 2º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém, conseguindo chegar a mim, exclamou: eis que a cidade caiu. Curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Deus estivera sobre mim, e ele fez com que a minha boca se abrisse antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã. Assim minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então, uma vez mais, a palavra de Deus veio a mim dizendo: ó filho do homem, o povo que vive nas terras assoladas e desertas de Israel costuma comentar: Abraão era somente uma só pessoa, entretanto possuiu essa terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a herança, toda a terra como herança. Ora, então vai e diz-lhe: assim declara Deus o eterno soberano, considerando que costumais comer carne com sangue, erguei os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos, e derramais sangue, ainda imaginais que receberei a terra como vossa propriedade? Confiai em vossas espadas, cometeis abominações,
e cada um contamina a esposa do seu próximo e ainda acredita que tem o direito de possuir a terra? Sendo assim, isso lhe dirás: assim diz Deus, o Senhor Deus, eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada, os que estão no campo entregarei os animais selvagens, a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortaleza e em caverna, as pestes os alcançará e os exterminará. Tornarei a terra em um deserto árido, absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou Deus, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Então, foi uma pessoa que conseguiu escapar ainda com vida de Jerusalém, foi até Ezequiel. Ezequiel estava na Babilônia, no cativeiro. Foi e falou com ele, falou, olha, estou trazendo a má notícia, Jerusalém acabou de vez. Acabou, foi tomado de vez. Mas aí Deus já tinha colocado a palavra de Deus na boca dele e ele continuou falando. Falou, olha, falando para todo mundo. Falou, olha, o povo anda dizendo aí, Deus disse, o povo anda dizendo que Deus tinha dado essa terra para um homem só, que era Abrão. Então agora nós somos muita herança dele, então com certeza a terra será nossa, nós vamos pegar de volta. Mas Deus está dizendo, não vão pegar não. Porque vocês se deram ao prazer do pecado, ao prazer do erro, às abominações, às idolatrias, como é tudo que não presta. Vocês acham que vão receber terra? Não vão receber. As pessoas acham não, porque Deus, Ele amou, Jesus já veio, já morreu na cruz, levou nossos pecados, então tem direito à salvação. Você tem direito de ser salvo se você viver na palavra de Deus. Se você não viver, você vai para o inferno. Ah, não tem essa não, eu sou salvo em Jesus e posso fazer o que quiser, não, você vai para o inferno. Você vai perecer por toda a eternidade. Se você não se converter, se você não mudar os seus pensamentos, se você não mudar as suas atitudes. É necessário conversão, é necessário abandonar a idolatria, a mentira, o engano, a prostituição, abandonar tudo que não presta e voltar para o Senhor. Que caso contrário, vai padecer por toda a eternidade. Não tem escapatória. Isso é para ninguém. Nós devemos observar bem isso com calma. Porque senão vão padecer. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros, vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro e estão ávidos por ganhos justos. Fala, olha, esse povo vem quer ouvir o que você está falando. Ele vem, ouve, até se emociona, fala que gosta da palavra, mas eles não abandonam o pecado. Ele continua no erro. Assim é a mesma coisa hoje, as pessoas vêm, ouvem. Quantas pessoas ouvem a palavra, falam, não, o pastor está falando a verdade, é a palavra mesmo, o evangelista, mas não praticam, não querem abandonar o adultério, não querem abandonar a mentira, não querem abandonar o erro. Por isso são destruídos e serão destruídos. Não basta gostar de ouvir, nós temos que colocar em prática. Não basta eu gostar de ouvir uma música, um louvor, não basta eu gostar de ouvir o evangelho. Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que amar Jesus praticando, obedecendo. Caso contrário, a morte é certa. Não adianta nós estarmos todo domingo, ou outro dia da semana, num templo qualquer, ouvindo a palavra de Deus, gostando, chorando, se emocionando, mas não praticar. Se não colocar em prática, não tem salvação. Não tem. A mesma coisa está falando aqui. Ao meu povo vem a ti como costumo fazer e assenta-te para ouvir a tua pregação, mas não coloque a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta, um cantor romântico,
Quem entoa cântico de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não a colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer em verdade, breve estará ocorrendo, todo este povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Falou, olha, esse povo vem e ouve, eles gostam de ouvir. É a mesma forma que um cantor, as pessoas gostam de ouvir ele tocando uma boa música, gostam de ouvir ele tocando um instrumento musical, cantando qualquer coisa. Gostam. Então, da mesma forma, eles gostam de ouvir pregações, gostam de ouvir a palavra de Deus, só que não praticam. E o alerta está sendo o tempo todo. Convertam-se, abandone o erro, abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone o adultério, abandone a desonestidade, abandone tudo que não presta, senão vão padecer por toda a eternidade, não tem escapatória. Não basta, sabe o que eu estou ouvindo, eu ouço, eu canto, teu louvor que me emociona assim, emociona acolá. Não é emoção, não é prática, é obediência. Nós não seremos salvos por nos emocionar. Nós não somos salvos por emoções. Nós seremos salvos se nós obedecermos e viver Jesus, demonstrarmos o nosso amor a Ele em obediência à palavra dEle. É isso que nós temos que aprender. Aí depois, quando o tempo passa, não. Realmente, fulano pregou isso, ele ensinou isso, mas nós não sabíamos. Nós não quisemos. Nós desobedecemos. Nós não prestamos a devida atenção. Só existe uma maneira. Obediência. Esse que é o caminho da salvação. Se não tiver obediência ao Evangelho, é o inferno. E quem vai nos mandar para o inferno é Jesus. Pensa nisso. Hoje concluímos a leitura do capítulo de Ezequiel 33. Amanhã, querendo Deus, daremos início ao capítulo 34. As dúvidas, tudo nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.